O vídeo de hoje não vai ser fácil, mas é um vídeo que eu sei que preciso de fazer. Olá, meus queridos e minhas queridas. Voltei já há algum tempo que não vim aqui sozinha, mas tenho estado sempre muito bem acompanhada. Quem ainda não me viu os meus últimos vídeos das entrevistas, aconselho seriamente a verem. E todos os outros, obviamente. Se ainda não subscreveram o canal, toca a subscrever. Então, antes de mais, gostava de vos avisar que vou ser extremamente sincera neste vídeo. Espero mesmo não ferir nenhuma suscetibilidade, mas é um vídeo que é necessário fazer. Então, o que é que se passa? Eu tenho recebido imensas mensagens. Ultimamente, imensa gente tem-me contactado para saber um bocadinho a minha história, porque ficaram a saber da minha história. E, obviamente, eu entendo que as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é que me aconteceu. Eu entendo perfeitamente isso e não tenho problema absolutamente nenhum em responder. Ai, eu estou muito confusa, não sei como é que eu estou a olhar. Já não estou habituada a fazer isto. Pronto, e então as pessoas têm muita curiosidade em saber o que é que me aconteceu, eu acho isso perfeitamente legítimo e eu respondo. Este vídeo, o que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre o facto de haver muita gente, e era uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que agora realmente tem sido muito recorrente. Muita gente assumir que pelo facto de eu usar cadeira de rodas, e neste caso pelo facto de eu não andar, eu não posso ser feliz, ok? Portanto, é assim, a felicidade, obviamente, que eu acho que ninguém é sempre feliz, não é? Nós temos momentos de felicidade, mas pronto, há pessoas que eu considero uma pessoa feliz, ok? Tenho dias maus, como toda a gente, mas considero-me uma pessoa feliz. Mas pronto, voltando a isso. O que se passa é que a maior parte das pessoas que vêm falar comigo realmente não consegue entender que o facto de eu estar na cadeira de rodas não tem uma relação direta com a infelicidade, ok? Isto aconteceu-me há 2 anos. Eu sei que é muito recente. Eu sei que não era suposto eu reagir assim como reagi. Eu entendo isso porque eu vejo outros casos, mas eu não tenho culpa, eu não estou a fingir, eu não é consciente a forma como eu reagi ao que me aconteceu. Aconteceu-me, obviamente que como todos eu tenho dias maus. O que eu quero que as pessoas entendam é que no meu caso, a maior parte dos meus dias maus é porque o meu cabelo não acordou bem, o meu cabelo acordou torto, então eu sinto-me feia nesse dia. Ou aconteceu alguma coisa a nível familiar, uma coisa que me deixou mais triste. Ou chateei-me com este, chateei-me com aquele, também não acontece quase nunca, mas tudo bem. Ou está a chover, não gosto de dias chuvosos. Eu não consigo identificar quase nenhum momento em que eu tenha estado triste ou infeliz por estar na cadeira. Obviamente que há momentos em que, principalmente no início, em que eu tive que me adaptar às coisas, não é? Tive tive que reaprender a vestir-me sozinha, a fazer as coisas em casa outra vez sozinha. Foram processos de adaptação, mas em nenhum momento eu consigo dizer que isso foi feito com pesar ou com infelicidade, foi apenas uma adaptação. Às vezes ficava irritada, como eu já disse noutros vídeos, de não conseguir fazer as coisas tão rápido como fazia antes, de não conseguir chegar a uma coisa e ter que pedir ajuda, mas são momentos de irritação. Eu não tive um momento de revolta. E eu acho que as pessoas não entendem isso, eu acho que as pessoas não entendem que o facto de uma pessoa, neste caso, ter uma deficiência física e ser feliz, parece que não bate. E eu não consigo entender porque acho que é uma coisa que vocês têm, vocês quem assume isso, têm que desmistificar isso na vossa cabeça, porque não é verdade. No meu caso não é verdade e em muitos outros casos não é verdade. Eu sei que a minha história é recente, que as pessoas não entendem como é que eu reagi assim, sendo tudo tão recente. Se calhar se eu já tivesse assim há 10 anos ou assim, já entendiam, já está adaptada. É tão simples quanto a minha situação é esta. Eu gosto de fazer tanta coisa. Se eu não posso fazer nada para mudar a minha situação, por que raio é que eu hei de estar infeliz e a não aproveitar a vida? Tipo, não é o facto de eu estar infeliz e a chorar que vai fazer com que eu volte a andar. Não é isso. E as pessoas focam-se muito nisso. Eu passo os meus dias sem pensar se eu vou voltar a andar ou não. Não é uma coisa que me ocupa o meu tempo. Eu preciso que as pessoas entendam isso, porque eu acho que é como uma frase que eu li. Muitas vezes o que nós dizemos aos outros reflete o que nós somos, e o que eu sinto é que há pessoas que são tão negativas e que se calhar não conseguem resolver os problemas delas e então projetam para o outro que supostamente está numa situação pior, ok? Porque o meu problema é visível, não é? Então eu tenho que estar pior que tu
e tentam, eu no outro dia estava a falar com uma pessoa, e eu tive que dizer a essa pessoa, é impossível. Qualquer coisa que eu dizia era uma curiosidade, ok, o que é que se passou, como é que faz isto, como é que faz aquilo, tudo bem. Qualquer coisa que eu dizia, por estar a responder com tanta naturalidade, essa pessoa procurava buscar uma coisa negativa. Ai, mas deves sofrer tanto. Ai, mas e como é? Isso é tão chato. Ai, não sei. E eu tive que dizer às tantas, olha, desculpa, não me interpretes mal, mas realmente tudo o que eu digo, tu vais buscar a forma negativa de ver isso. Mas eu não consigo entender de onde é que vem tanta negatividade, tanto pessimismo, tanta má energia, não percebo. Por exemplo, há uns tempos eu tive uma conversa com um senhor que, quando se apercebeu que eu só estava assim há 2 anos, ficou super surpreendido, e a meio da conversa o senhor assumiu, virou-se para mim e disse assim: Ah, pois, mas a menina Catarina também, estamos aqui a falar com uma pessoa que já teve um grande acompanhamento psicológico. Eu fiquei a olhar para ele e disse-lhe, olha, não me vai interpretar mal, e eu não tenho qualquer tipo de problema. Aliás, acho que os psicólogos são uma ferramenta essencial para o ser humano. E, inclusivamente, nos meus 20 anos, quando eu tive uns ataques de ansiedade vindos do nada, não quis tomar medicação. Então, fiz 6 sessões com um psicólogo. Resolveram os meus ataques de ansiedade. Essas sessões, ou seja, eu própria já usei apoio psicológico. Agora, eu neste caso não precisei de usar, não senti que precisava, não vi necessidade e não teria qualquer problema em usar. Mas as pessoas assumem que, das duas uma, Ela está a fingir, ela não deve ser assim tão feliz, é impossível, ela não anda. Ou, isto já houve aqui um trabalho muito intenso, que ele disse mesmo como muito intenso de apoio psicológico para ela estar assim. Só que não. se eu sentisse necessidade, e se eu sentir em algum momento necessidade de recorrer a um apoio psicológico, eu sou a primeira a ligar ao meu psicólogo. Por favor. Mas eu não precisei. E porquê é que as pessoas assumem isso? Não entendo. Tinha imensas histórias aqui para vos contar de coisas que me têm dito e que eu não percebo de onde é que vêm. Mas a mensagem que eu quero dizer é que sim, é possível passar por situações más e passar por cima delas e saber reagir às situações. Sim, também podemos ter o nosso período de luto, o nosso período de revolta. Não foi o meu caso e eu não tenho que me sentir culpada por isso. Eu não estou a fingir. É tipo a minha maneira de ver a vida. Obviamente que o facto de eu não andar tirou-me algumas coisas, mas se calhar eu reaprendi a fazê-las de forma diferente. E vocês não imaginam a quantidade de coisas boas que já me aconteceram depois de estar na cadeira. Eu conheci imensa gente, eu descobri novas coisas sobre mim, eu descobri coisas que eu gosto de fazer, eu estou mais atenta a outras coisas, eu tornei-me uma pessoa melhor. Ou seja, dentro de tudo de mal que vocês possam ver no que me aconteceu, para mim aconteceram coisas boas. Se me perguntarem, queres ir dar uma corrida à praia agora? Obviamente. Queres voltar a treinar a perna? No ginásio? Sim! Mas não posso. E é por causa disso que eu vou estar aqui a chorar porque não posso treinar a perna? Não, posso treinar braços, posso treinar outras coisas. Posso fazer imensa coisa de maneira diferente, é verdade. Eu não vos consigo explicar de outra forma porque é que eu não estou, tipo, infeliz. Não estou. Obviamente, todos nós, vocês aí não têm problema nenhum, quem me está a ver que não tem problema nenhum de saúde, não teve, está ótimo, saudável. Tu tens dias maus, tu tens dias que acordas mal disposto. Eu também tenho, mas não é por causa da cadeira, ok? Eu juro-vos, quando isto me aconteceu, eu só queria sair do hospital. Eu estava a bater mal, estar há tanto tempo internada. Nem quando o médico me disse que as minhas probabilidades de voltar a andar eram poucas, eu pensei, ok, e sabem o que eu lhe perguntei a seguir? E as minhas probabilidades de engravidar? Isso, tudo bem, Catarina. Era o que eu queria saber, ou seja, eram coisas práticas para a minha vida futura. Eu queria era que a minha vida voltasse ao normal o mais rápido possível, sentada, de pé, fazer cambalhotas ao pino. Eu não queria saber, eu queria era sair do hospital e voltar à minha vida normal. Há momentos difíceis, obviamente, há momentos em que me apetece demorar 10 minutos a vestir-me em vez de demorar 2, ok? Porque estou com pressa para fazer alguma coisa, mas isso passa, não é? É humano, é natural, não é por causa da cadeira de rodas, ok? É isso que eu quero que entendam, é isso que eu quero que desmistifiquem na vossa cabeça. E acreditem, não estou a dizer isto por mal, porque eu entendo que uma pessoa de fora não consiga entender o meu lado, mas eu sentia que precisava dizer isto, eu sentia que precisava dizer que realmente é a minha maneira de ver as coisas, é a minha maneira de ver a vida e foi a minha maneira de reagir a este problema. Eu não estava à espera que isto me acontecesse e não estava a pensar como é que eu ia reagir, mas foi assim. E é isso que eu quero deixar claro neste vídeo. Pensem um bocadinho nos vossos problemas, tentem relativizá-los, tentem pensar que há solução para tudo menos para a morte, aquele clichêzinho que fica sempre bem. É tentar ver em tudo o que parece negro
uma pontinha de luz e um pensamento positivo e a vida está aí, é para ser vivida. Pensem o que é que vocês têm. Eu tenho os meus braços, eu tenho a minha cabeça, eu tenho a minha fala, eu tenho os meus olhos, eu tenho os meus ouvidos, eu tenho os meus sentidos, e isso é tão ou mais importante do que 2 pernas funcionantes. Ainda bem que tenho um apoio à minha volta que me permite, se calhar, fazer coisas que ainda não conseguia fazer porque às vezes as estradas não são acessíveis, os sítios não são acessíveis, e tenho amigos fantásticos e tenho uma família fantástica e pronto. Mas também conheço pessoas que estão sozinhas, só elas e a cadeira, e fazem tudo com força de vontade e com vontade de viver, e é isso que é importante. E pronto. Esta é a minha mensagem. Já sabem, se gostaram do vídeo, façam um likezinho, subscrevam o meu canal e estejam atentos às novidades. Vêm aí vídeos muito engraçadinhos. Um beijinho e até ao próximo vídeo.